Pessoal, nessa segunda parte do Bulldog francês, a gente vai ter que conversar um pouquinho com vocês sobre as afecções associadas ao sistema nervoso central, tá bom? Primeira afecção que eu queria que vocês pensassem, lembrassem, é que muita gente que tem o Bulldog francês vai lembrar que ele faz aqueles movimentos, não todos, tá? Alguns, em algumas situações, principalmente de estresse, eles fazem um tremor de cabeça involuntário episódico, ou seja, acontece de vez em quando, é um movimento geralmente de sim e não, às vezes de somente não, então sim, eles ficam o tempo todo assim. Lembra muito aquele cachorrinho que fica atrás do carro, quando a gente está dirigindo, tem aquela pessoa que tem aquele cachorrinho colado atrás do carro que fica com a cabeça assim. Aquilo lembra muito um head bobbing, tá, pessoal? Que é um tremor episódico de cabeça de cão. Algumas raças são mais acometidas, como o Bulldog francês, como o Boxer, como o Doberman mais do que o Boxer, inclusive, tá, pessoal? Esse tremor episódico idiopático do cão, também conhecido como head bobbing, não tem uma causa muito bem estabelecida. A gente fala que é idiopática porque a gente não consegue delimitar e definir qual é a causa. Se a gente não define qual é a causa, a gente não delimita qual é a causa, e não é algo que gere algum transtorno mais específico ao cão, não é algo que a gente busque um tratamento momentâneo, tá, pessoal? Então, o head bobbing, que é bastante comum no Bulldog francês, ele é muito associado a situações de estresse. A maior parte dos pacientes que eu atendo que apresentam head bobbing costumam apresentar isso em momentos que eles apresentam outros problemas. Como bem sabemos, o Bulldog francês apresenta alguns transtornos neurológicos possíveis, como hérnia de disco, cervical, torácica, tóraco-lombar. A gente sabe que ele apresenta algumas malformações que a gente vai conversar em outro vídeo. E essas malformações associadas a essas vértebras podem fazer com que os discos próximos às vértebras eles acabem instruindo. Ou seja, a gente pode ter hérnias de discos próximas a algumas malformações que eles apresentam. Então, portanto, pessoal, o head bobbing, o tremor de cabeça episódico do cão, é muito comum no Bulldog francês, muito comum no Doberman e muito comum no Boxer. Hoje, a gente não tem uma causa bem definida. Porém, também não é algo que a gente se preocupe tanto em relação a uma necessidade de tratamento. Sabemos que acontece bastante em situações de estresse e que, no geral, a partir do momento que essa situação de estresse ela decai, o head bobbing também tende a diminuir. Outro detalhe, eventualmente se o seu cão tiver esse tipo de movimento, leve imediatamente ao médico veterinário, tá certo? É muito importante para que você consiga diferenciar, para que o médico veterinário consiga diferenciar se aquilo é um head bobbing ou se até mesmo pode ser um sinal cerebelar, que a gente chama de tremor de intenção. Claro que ele vai ser seguido de outros tipos de sinais clínicos, como base ampla, como tremor de cabeça, reflexo de ameaça vai estar um pouco mais diminuído, e tudo isso deve ser diferenciado de uma alteração patológica, no caso de uma lesão cerebelar, por exemplo, de uma alteração que, embora patológica, embora seja uma afecção, ela não gera uma repercussão clínica importante, tá bom? É bastante importante que a gente lembre que os pacientes com o head bobbing, quando você chama, ele olha, ele não perde a consciência, tá bom? Mas sempre que o seu cão ou seu gato apresentar qualquer alteração, leve imediatamente ao médico veterinário. Mesmo que você olhe e fale, eu tenho um Bulldog francês, ele está fazendo isso com a cabeça, deve ser um head bobbing? Talvez, mas leve imediatamente ao seu médico veterinário, porque você vai conseguir tirar essa dúvida. Tá certo, pessoal? Brigadão! Venha conhecer a Vita Pet, na Avenida Camilo Mazzoni. Todos os tipos de rações, inclusive especiais e super prêmio. Calopsitas, peixes e você tem acessórios, coleiras, guias, comedouros, bebedouros, roupinhas, arranhadores, shampoos e muito mais. Aberto de segunda a sexta, das 9 às 19 horas e aos sábados, das 9 às 17 horas. Venha conhecer a Vida Pet, Avenida Camilo Mazzoni, 1013, no Jardim Paraíso.